Fala galera, eu sou o Tio Cris, o seu brother da língua portuguesa e esta é a Live Sinistra, feita por você e pra você. Esta live é um oferecimento da Barber House, a sua, a minha, a nossa barbearia e da Pizzaria Gutierrez, a melhor pizza de Parnamirim. Hoje eu tenho o enorme prazer de trocar uma ideia a respeito de um tema extremamente relevante, um tema que mexe com o nosso bolso. Vamos falar de dinheiro, vamos falar de finanças, vamos falar sobre a importância da educação financeira na vida dos adolescentes e dos jovens, na nossa vida, né? E para isso eu trago hoje o cara que é sensacional no que diz respeito a esse tema, né? Ele que é empresário, ele que é advogado e ele que veio a brilhantar o nosso momento compartilhando conosco um pouco do seu vasto conhecimento. Chamo ele agora, Marciano Júnior, meu amigo. Bota a cara e seja bem-vindo! Obrigado, professor Cris. Fico muito feliz com o convite, senti-me muito honrado. É, o trabalho que você faz é excelente. Eu consegui ver algumas partes de algumas outras lives, temas muito relevantes, e estou aqui à disposição. Esse tema educação financeira é muito palpitante. Eu sou um estudioso, quer dizer, mudou minha vida a educação financeira, e trabalhei em banco por muito tempo, fui funcionário do Banco Brasil por 36 anos, entrei com 14 anos, menor aprendiz, ocupei todos os cargos possíveis numa agência. E a educação financeira no banco a gente vê por demais, fui gerente de alta renda, gerente de agência, e é algo que a gente acompanhava de perto. E vou poder, aqui junto com vocês aqui conversando, poder falar alguns casos, algumas coisas que aconteceram, um exemplo para de educação financeira. Ah, que massa, sensacional. Marciano Júnior, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado pelo fato de ter reservado o seu precioso tempo e estar aqui com a gente, trocando essa ideia, compartilhando, né, o seu conhecimento e expandindo a nossa consciência sobre esse tema que é de extrema relevância. Mas antes da gente entrar, mergulhar aí na discussão aqui na nossa live sinistra, a gente gosta de história. Né? Então a gente quer saber quem é Marciano Júnior. Conta a sua história aí pra gente, onde você nasceu, o que você desenvolveu, o que você já fez aí da vida para chegar onde você chegou. Fala aí um pouquinho aí. Cris, professor, eu tenho uma longa estrada, né? É, eu moro em Parnamirim já há 46 anos, sou de Mossoró, sou pai, sou casado com a Andréa, minha esposa querida, pai de 3 filhos, neto de um avô, moro aqui mesmo em Parnamirim. Tive uma atuação profissional bem intensa, desde meus 14 anos, como eu falei anteriormente, fui bancário, sou graduado em Ciências Contábeis. Já fui também, militei na política como deputado estadual, mandato de deputado estadual, empresário. Eu sou diretor administrativo e financeiro do Colégio Fênix e um dos sócios da empresa. E Massa. também advogado recém-formado, me formei no ano passado, foi uma realização de um sonho, sou aposentado do Banco Brasil, da atividade bancária, e a primeira coisa que eu fiz foi me matricular no curso de Direito, que era uma realização de um sonho. E concluí o ano passado, já passei na OAB, me esforcei, fui um bom aluno do Direito, e tenho a satisfação hoje de ter concluído o curso. E sou aquela pessoa que sempre estou buscando conhecimento, eu gosto de ler, gosto muito de ler, gosto muito de aprender, assistir, participar de treinamentos, é uma busca incansável da minha parte. Então, Marciano Júnior é essa pessoa, é um curioso, um batalhador, um trabalhador, uma pessoa que inquieta, sempre buscando fazer alguma coisa, me aprimorar e servir aos outros também, né? Participar dessa forma através dos ofícios que eu exerço. Que massa, que massa. E é bom ouvir isso, né? Porque assim, quando eu falo que a gente gosta de história, para a gente entender, né, qual o processo que leva, né, a pessoa chegar onde chegou. Porque às vezes a gente olha assim, hoje, o Marciano Júnior e tal, mas que construiu, né? Você tem uma trajetória aí de trabalho, uma trajetória de estudo, uma trajetória de dedicação a si próprio, à família, à sua empresa. Isso aí é
Sensacional, sensacional. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Compartilhando com a gente esse conhecimento, né? E se nós vamos falar sobre dinheiro, né? Vamos falar sobre bufunfa, né? O que se entende por finança? Quando a gente fala assim, finança, o que é finança? Professor, finanças nada mais é do que a gestão do dinheiro. Você tem uma gestão, de preferência, muito equilibrada, de preferência você possa ver o que você tem de receita e o que você tem de despesa, e fazer o controle, fazer a gestão. De preferência, gastar o que você ganha apenas, e sobrar alguma coisa para você poupar. Então, você tem que fazer essa gestão de forma diária, não facilitar e buscar sempre estar com as suas finanças em dia, e de forma que você possa colher frutos no futuro. Então, vai por aí. Tô entendendo, tô entendendo. A gente vai falar muito mais, né, a respeito de finanças, a respeito de controle financeiro, de adversidade. O papo tá só começando. Agora é o que a gente chama, né, quando vai ter aquela partidazinha de futebol, tá, é só os quentes, é só os quentes. Mas assim, geralmente, né, as pessoas têm uma visão muito limitada, né, no que se refere às questões financeiras. E algumas pessoas até possui uma ideia equivocada de que controle financeiro é só para coisa de gente rica, que pobre não consegue ter esse controle e tal. Mas assim, afinal, o que inviabiliza o entendimento de muitas pessoas sobre questões que envolvem dinheiro? Pela minha experiência, tive contato com muitas pessoas, com muitas famílias, não é a questão de haver falta de planejamento. As pessoas vão, assim, tem uma receita X, isso eu falo de maneira geral, até um jovem que ganha sua mesada, apenas a mesada, ganha um valor X e vai gastando de qualquer forma, sem nenhum planejamento, sem se organizar. Então, é muito importante. Eu sempre digo que a educação financeira mudou a minha vida. Teve um livro que, para mim, startou algo assim muito forte, foi Pai Pobre, Pai Rico. Então, esse livro foi um livro assim que mudou realmente. Aquilo ali me fez buscar um melhor controle das minhas finanças. Eu sempre trabalhei, sempre tive uma renda desde novo, mas não tinha o controle. Controle muito modesto, uma forma muito precária, e eu ia gastando de acordo como se fosse entrando fluxo de dinheiro, eu ia gastando. Então, eu passei a me organizar melhor. Isso também contei com minha parceira, minha esposa também comprou a ideia, e nós fomos nos organizando melhor cada vez mais. Então, o dinheiro tem um dinheiro X, então você tem que fazer com que esse dinheiro renda. E, de preferência, se o dinheiro não está dando, você buscar rendas extras, para que você possa fazer frente às despesas. E sempre haver a necessidade de haver uma reserva, de haver uma poupança. E também, muito importante também, você ver a questão dos empréstimos. Muitas pessoas se sobrecarregam de empréstimos, de financiamentos, que também pega boa parte dos seus recursos. Então, há um arcabouço de tomada de decisões que a pessoa tem que fazer, tem que ter a consciência, para que você possa ter uma situação financeira bacana, equilibrada. E digo mais, e isso eu falo em torno de termos de família, é muito importante que todos tenham essa consciência. O pai, a mãe, os filhos, todo que faz parte do conjunto da família, que compre essa ideia e façam e colaborem nesse sentido. E uma coisa muito importante é se informar, é ler. Hoje nós temos uma vasta literatura, eu vou até, durante essa live, citar alguns livros, que já citei um, que é o Pai Pobre, Pai Rico, de Robert Kiyosaki. Esse livro é fantástico, é um livro já antigo, da década de 90, mas sempre está atualizado. Então, buscar informações, existe uma informação vasta, no YouTube existem vários treinamentos, vários cursos, várias palestras que também orientam de como você deve fazer, como você deve se posicionar. Então, a busca de informações, existe hoje N canais. Então, a conscientização e informação é fundamental para você ter uma boa educação financeira. Então, assim, pelo que o senhor está dizendo, estou entendendo que a pessoa que ela não tem o conhecimento disso,
não é que ela não tenha um conhecimento da sua realidade, mas ela não tem um conhecimento de como gerir esse dinheiro que ela tem a partir da sua realidade, ela tende a se prejudicar financeiramente, né? Porque, assim, pelo que o senhor está falando, eu entendo que a gente tem que ter o pé no chão. Então, Isso, assim, se eu tenho R$ 100, eu tenho que manobrar os meus gastos, né, com R$ 100. Se eu tenho 1.000, com 1.000. Se eu tenho 5.000, com 5.000. E parece, né, que as pessoas, Marcelo, recebem 2.000 e querem gastar 5, né? exatamente. É uma coisa interessante que você falou aí, Cris, professor. Há casos, a gente já na própria literatura da parte financeira, a pessoa ganha 1.000, aí consegue empatar os gastos, ocupa com vários tipos de despesa, N despesas. Vamos dizer que a pessoa conseguiu aumentar a renda para 1.500, 2.000, mas de imediato também consegue elevar suas despesas e nunca fica uma folga, sabe? Então, quanto mais está ganhando, mais está aumentando as despesas. Não pode ser assim. Você sempre tem que deixar uma reserva para os momentos que você normalmente necessita para suas metas futuras, fazer cursos, comprar uma casa, enfim, você poder ter essa reserva e até para você ter sua independência financeira. E vocês, jovens que tá nos ouvindo, quanto mais cedo você tiver essa consciência da educação financeira, melhor você vai ter o tempo a seu favor. Isso é de suma importância. Você vai ter os juros compostos, você começar a fazer sua poupança, não, porque começa a ser pouquinho, começa com pouco mesmo. Você vai começar com valores menores e vai aumentando. Lembre-se que você vai ter juros a seu favor, juros compostos. Isso é de suma importância. Então, quem começa cedo vai ter anos e anos para que a coisa consiga se consolidar e vá aumentando, vá se expandindo. Então, essa consciência, quanto mais cedo você tomar, melhor. Controle de despesa, professor Cris, é fundamental. É fundamental. Você vê o que é que você está gastando. Normalmente eu faço uma planilha. Eu sempre gostei de fazer uma planilha para ver o que é que eu tenho de receita, o que é que eu tenho de despesa. Coisa simples, sem complicação, Excel, coisa básica. Para que você possa ver, existem as despesas fixas e existem as despesas variáveis. Então, nas despesas fixas, você tem que ter todo um cuidado inclusive até para você ver, de repente, por exemplo, vou citar um exemplo simples. Eu pago um plano da operadora que eu tenho no meu celular, eu estava pagando o valor X e liguei para lá, disse, não, aqui não está bacana, o plano está legal, consegui reduzir o valor. Quer dizer, com a ligação, o plano ficou melhor e ficou mais barato. Então, a gente tem que estar sempre atento. Estou só citando um exemplo, mas existem N coisas que nós podemos analisar dentro do nosso orçamento. Isso você também, jovem, você que está mesado, também analise. E é bom fazer sempre uma reserva, faça uma poupança, outra coisa, bancarizar. Muito cedo você pode pedir aos seus pais para abrir uma conta. Meus filhos, com 12 anos, já era possível, como era trabalhar em banco, era mais fácil, como era possível, já abrir a conta, bancarizar, para que eles começassem a se acostumar a ter o controle do seu dinheiro, a sua mesada. Então, tudo isso aí são atitudes que vai facilitar, e pode ter certeza, poupar é você abrir mão do consumo imediato para uma meta futura. Lógico, você está poupando, você está deixando de consumir alguma coisa, mas você está visando o seu futuro. Uhum. Então, se você tem isso em mente, é muito bacana. Não, eu estou poupando aqui, estou guardando para algo que eu vou, no futuro, poder consumir ou poder fazer, uma realização de um sonho. Então, essa questão da cultura da poupança é algo que o brasileiro tem muito pouco, viu? Então, quem se conscientizar disso vai sair na frente, vai poder ter uma qualidade de vida bem melhor, bem superior no futuro. E tudo começa, quanto mais cedo, volto a dizer, quanto mais cedo iniciar, melhor, vai ter o tempo a seu favor. Que massa. E falando em qualidade de vida, né? A gente entra no outro tópico aqui, que, assim, uma coisa muito interessante, né? Que a gente sempre ouve falar, principalmente nos noticiários, é a questão das classes socioeconômicas, né? E a gente às vezes fica meio que na dúvida, caramba, eu sou que classe? O que define isso? Então, assim, explica aí pra gente quantas e quais são essas classes socioeconômicas, né? E como que elas são estabelecidas aqui no Brasil? Existe
alguns parâmetros, eu vou levar em conta o IBGE, que é o Instituto Oficial do país. Então, ele tem a classe A, B, C, D e E. Então, isso que o parâmetro é a questão da renda, a renda familiar. A classe D e E é até R$ 2.900 a renda familiar. A classe C, ela vai de 2,9 em torno de 7 mil. Essas classes, C, D e E, correspondem a mais de 80% da população brasileira. Então, a renda é de até R$ 7.000. Aí vem a classe B, no caso, vai de 7 mil até 22 mil, e aqui corresponde em torno de 13% da população brasileira, e a classe A, que vai a partir de 22 mil, aí corresponde a menos de 3% da população. Então, a forma do Instituto do IBGE é mostrar como é que está a questão das rendas familiares, então, através dessas classes que são pesquisadas pelo IBGE. Massa. Agora é interessante também a gente falar, né, Marciano, que assim, o enquadramento do IBGE é um enquadramento assim, estatístico, uma Isso, formação perfeito, muito básica. Porque às vezes você perfeito. vai pegar o cara que ele estatisticamente se enquadra na classe A, mas a vida dele não está tão legal financeiramente porque ele não teve a consciência de gasto e investimento, né? Não, perfeito. Isso aí também eu acho que é muito relativo, sabe, professor? É muito relativo. Às vezes a pessoa está, né, com aquela renda oficial, mas a pessoa tem um patrimônio muito vasto. Então, aquilo ali não espelha bem a realidade, não. Existem muitos casos nesse sentido. E você falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa está na classe A, mas tem uma qualidade de vida inferior àquele que está na classe B e C. De que forma? Eu vou tentar mostrar isso aí. Tem uma coisa que eu acho muito bacana, que aparece na literatura da educação financeira, quando se fala ataque e defesa. O que é isso? Isso é bem interessante. Ataque seria aquilo que você produz de renda, vamos dizer, da família, certo? Então, às vezes, você tem um ataque muito bom, você tem uma renda boa da família, mas a defesa é ruim. O que é a defesa? É o controle dos gastos. Então, você ganha bem, ataque é bom, mas você gasta muito. Então, por exemplo, a pessoa está na classe A, tem uma renda bacana, uma renda bem significativa, mas também não controla os gastos. Não sobra nada. Pelo contrário, muitas das vezes vai até buscar empréstimos, pega muitos empréstimos e paga muitos juros, então está sempre no sufoco. E às vezes tem aquele que está numa classe, vamos dizer, B ou C ou D, mas é uma pessoa que tem um controle. Então ele tem um ataque não muito bom, mas a defesa é organizada. Então ele tem uma capacidade de poupança boa, superior àquele que tem uma renda maior. Então isso aí é muito importante quando você for se analisar, você vê, você tem que, o melhor dos mundos é o quê? Você tem um ataque bom, você tem uma renda bem razoável da família, e ao mesmo tempo você tem um controle dos gastos. Então você vai poder formar uma poupança. Isso é que é bom. Outra coisa importante é se buscar cada vez mais em relação a criar alternativas de rendas. Na hora que você vai poupar, você pode investir, tem vários tipos de investimento, que eu posso falar alguns tipos de investimento mais na frente, em que você vai potencializar. Hoje a taxa de juros no nosso país está superando 1% ao mês, é uma taxa muito alta, é uma das maiores do mundo. Então, para quem está poupando, colocando em fundo de investimento, tesouro direto, até a própria poupança sempre é um investimento com rentabilidade menor, então você hoje está ganhando, você está conseguindo, com essa poupança, está conseguindo render juros. Então, para o seu capital, é uma coisa muito interessante. Então, ter isso em mente, você tem que ter um ataque, buscar rendas, alternativas de renda na família, e também controlar seus gastos, é onde você consegue se equilibrar e ter uma finanças bem controlada. Que massa. Foi sensacional o senhor ter falado isso, porque assim, complementa, né, as ideias e demonstra justamente a relevância da gente ter uma consciência, né, financeira. Então, assim, se eu tenho um determinado número de dinheiro, eu tenho que organizar a minha vida para aquela quantidade de ataque, né, o que o que entra ali e tal. Gostei desse termo, ataque, né?
Com Bem perspectiva de bacana. ataque, perspectiva de defesa, muito massa. E lembra até a questão também de esporte, né? Porque se você só ataca, só ataca, só ataca e não se defende, você fica vulnerável, não é? E, Fica vulnerável. cara, esses comparativos são muito bons. Quer dizer, no futebol, você pode ter um ataque bacana com vários jogadores de ponta, mas se a defesa não for boa, você vai estar vulnerável. Uma Vai ficar defesa. vulnerável. Acontece muito estímulo. Ele é muito forte no ataque, mas na defesa não é boa. Então, fica complicado. Mas quando você tem um ataque bom, uma defesa boa, esse time vai bombar, vai para frente. Bacana essa parte do esporte que você associou aí. Fica massa. E aí que entra aquela ideia de tipo assim, poxa, um determinado cara não recebe tanto. E às vezes não digo nem se inspirar, mas ele fica se comparando àquele outro cara que recebe muito mais do que ele. E se frustra porque ele não consegue ter aquelas coisas. Mas o cara precisa entender, né, que tipo, você vai ter aquilo que você buscar e se proporcionar na sua vida. Né? E que aquele cara que tem tudo isso que você está vendo, não é que ele seja melhor do que você, mas ele está lá porque ele fez alguma coisa que você precisa fazer para estar lá. Então, assim, se inspire naquelas pessoas que estão lá na frente. Né? Então, a orientação que a gente manda para os jovens que estão aqui nos assistindo. Professor, muito importante o que você falou, muito importante. Volto a dizer, a questão do conhecimento é fundamental. E a questão de se inspirar em pessoas, normalmente jovem, você na sua família sempre tem aquelas pessoas que você conhece, algum familiar que é mais organizado, vive mais organizado, converse com essa pessoa, converse com seu parente, um amigo da família, e veja a história dele. Então, muitas das vezes, por exemplo, eu vi N casos. Agora, volto a dizer, quando eu vi casos assim, de família com a renda não muito alta, mas era tão bem organizado, e com o passar dos anos, passaram a ter um nível de qualidade de vida muito elevado. Agora, o que foi que fizeram? Se organizaram, tem que ter paciência também. E o professor tem que ter paciência. Porque às vezes a pessoa, nós temos o ser humano tem aquela questão do imediatismo, quer ver logo o resultado. Não é assim que funciona, não. Isso leva um tempo, por isso que eu falei no início, quanto mais cedo iniciar, vai ter os juros compostos a favor, buscar, quer dizer, construir, fazer uma construção. Não, eu estou com a renda aqui, eu estou com dinheiro aqui, bacana, eu juntei, vou fazer o quê? Não, vou gastar, comprar um carro de luxo. Aí pronto, esse dinheiro vai embora, e que no lugar de ter comprado alguma coisa que pudesse, tipo aquele, não, vou comprar algo que vai me dar uma renda extra. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. Tem que usar a inteligência. A inteligência emocional também pesa muito, tem relação à educação financeira, tem inteligência emocional. Não querer resultados imediatos. Eu vou até citar um exemplo de uma pessoa muito amiga minha, só dar exemplo, que o exemplo é bacana, que fixa melhor. Sim. Na casa dele tinha 2 carros. E tem uma coisa interessante que eu também quero antes falar disso, questão de passivo e ativo. Uhum. Ativo é tudo aquilo que lhe dá uma renda. E passivo é tudo aquilo que lhe dá despesa, bem simples. Ativo vai ajudar a crescer seu patrimônio e passivo é aquilo que você vai gastar, por exemplo, o carro. Algumas pessoas pensam, não, investir no carro é um patrimônio, é uma coisa que eu tenho, mas é um passivo. Você tem muita despesa com o carro, você tem que pagar os impostos, IPVA, tem que pagar o seguro, que você tem que ter o seguro do carro, tem que pagar manutenção, revisão. Então, o carro é um passivo. Agora, é útil? Precisa. A família precisa ter um carro, é necessário, muitas vezes até instrumento de trabalho. Mas é algo que você tem que ver que você vai ter um gasto. Você vai ter um gasto bem significativo. Então, essa família que eu conheço tinha 2 carros. Então, eles resolveram o quê? Com o advento do Uber, que é uma coisa muito prática, eles venderam um carro, ficaram só com um, e começaram a controlar, e eles gostam muito de viajar, essa família, esse casal gosta muito de viajar, e para poder realizar o sonho das viagens, que eu acho bacana também, você tem metas, aquilo que você gosta, eles venderam o carro, ficaram dividindo o carro, alguns deslocamentos do carro, ficava o marido ou com o esposo, com um dos dois, e o outro usaria o Uber. Então, eles conseguiram fazer uma reserva, diminuir as despesas, com aquele passivo, que eram 2 passivos que ele tinha, os 2 carros, ficaram só com um, e conseguiram viajar sem comprometer seu orçamento. Eu achei bacana, foi uma coisa inteligente. Foram para um sacrifício? Foram. Saíram da zona de conforto, que tinha 2 carros, mas também passaram a realizar aquilo que eles muito queriam, que era fazer viagem sem comprometer
sem precisar fazer empréstimos e outras coisas que comprometesse a renda familiar. E falar em empréstimo, cuidado com empréstimos. Cuidado com isso que está falando, é um ex-bancário. Cuidado com empréstimo. Estou falando isso aí, que é familiar, lógico, os adolescentes, jovens, mas também pode pegar até emprestado com um coleguinha, alguma coisa. E empréstimo é muito complicado. Eu falei em juros compostos, é bom você ter os juros compostos a seu favor. O empréstimo você vai ter contra. Então, isso também é algo que você tem, é lógico, muitas das vezes a necessidade da família, uma questão de emergência, uma questão urgente que surgiu de saúde, sei lá, por outros motivos diversos, há necessidade de fazer um empréstimo bancário ou com familiar, mas sempre busque linhas de crédito que sejam com taxas razoáveis, para que vocês, porque o tal do juros, não é porque é pouco tempo, mas o juro pesa. Crédito rotativo, que é o juro de cheque especial e de cartão de crédito, vocês corram desses juros que são juros altíssimos. O juro de cartão de crédito, não, eu vou atrasar um pouco, não atrase, pelo amor de Deus, pague em dia, pague em dia. Então, muitas vezes o pessoal, às vezes não é porque nem falta dinheiro, às vezes que esqueceu, aí vai pagar multa, juro. Eu sempre tive aversão a isso, de pagar multa, juro, para mim, quando eu pago chorando, porque eu esqueci alguma coisa. Mas, assim, você volta a dizer, pague em dia e fuja de empréstimos. Olha aí a dica de quem já trabalhou com esse negócio. E assim, Marciano, desenvolver uma competência financeira não é fácil, né? Mas não é impossível. A gente sabe que antes da disciplina, né, com o uso do dinheiro, é preciso que a gente tenha assim, orientação de como lidar com ele. Sobre essa perspectiva, qual é o papel da família na formação da consciência econômica na vida dos adolescentes e dos jovens? É de grande importância, de grande importância. Os pais são o espelho dos filhos, né? Então, é muito importante que os pais, desde de novos, os filhos sejam educados nesse sentido, mostre, dê exemplos. Quando for ao supermercado, o filho está acompanhando, mostre. Às vezes você tem produtos semelhantes que você pode optar por aquele mais econômico. Tem uma coisa também que eu quero aqui, professor, algo que sempre me balizou muito, é a questão do luxo e do conforto e do luxo, sabe? Às vezes nós compramos determinado produto pela questão da marca, pela questão do status. E às vezes você tem um produto semelhante, tal qual, mas como não tem aquela marca, aquele status, você paga menos, bem menos às vezes. Você dá um exemplo, um relógio. Às vezes você pode comprar um relógio de R$ 500, 600, 700, e pode comprar um de 5 mil, 10 mil. Então, aquele que você paga muito, você está pagando pelo luxo, mas o efeito vai ser o mesmo. Então, essa questão, eu acho muito importante que a família tenha essa conscientização. Então, o pai pode dar esse exemplo aos filhos. Voltando à questão do supermercado, quando vai ao supermercado, mostrar, tem esse produto aqui, mas esse outro aqui no valor menor e serve tal qual. Então, isso aí também você pode começar a fazer essa conscientização. É muito importante que a família envolva os filhos e o marido e mulher estejam imbuídos nisso aí, porque esse exemplo, quer dizer, você fazendo desde novo, os jovens, adolescentes, as crianças começam a tomar essa conscientização em relação à educação financeira. Então, tem que haver esse preparo. Normalmente, nós nos preocupamos com N coisas e nós não nos preocupamos com a questão do dinheiro. O dinheiro é fundamental na vida de todos, é fundamental. E temos que lidar, temos que encarar. Não usar, não, porque dinheiro... A pessoa muitas vezes tem até um tabu em relação ao dinheiro. Mas não. O dinheiro precisa, é necessário. Tem uma frase que eu ouvi que eu achei muito bacana, educação financeira liberta as pessoas. Então, você é uma pessoa dizendo, eu vou trabalhar, vou ter dinheiro para poder não ficar refém dele. É verdade, é verdade. Muitas das vezes a pessoa não tem uma vida financeira organizada, aí no futuro está aí, não consegue, vive só para pagar as contas. Aí não tem uma qualidade de vida, quer dizer, não usufrui com a família aquilo que podia ter um usufruto bem melhor, um conforto bem melhor para a sua família. Então, é importantíssimo, professor, que as famílias envolvam as crianças, os filhos, desde novos, viu? E também uma coisa que eu vi, é muito importante todos estarem com esse pensamento. Às vezes eu já vi um casal
um dos dois muito educado financeiramente, o outro não. Então, o outro puxa para baixo. Isso aí é porque dando os dois imbuído do mesmo sentimento da educação financeira, então a coisa vai para frente. Agora, quando um dos dois não estão nesse sentido, dificulta avançar nesse sentido. Ou seja, a família tem que pensar ali, né? Mesmo caminho, né? Sentar, conversar, porque como o senhor falou, né? O filho acaba sendo reflexo dos pais, né? Então, assim, essa criança, esse adolescente, esse jovem está se desenvolvendo com que perspectiva econômica, né? Então, foi muito interessante isso aí que o senhor falou. E assim, eu trabalho com assessoria de comunicação eficiente e no trabalho que eu desenvolvo, eu baseio a interação comunicativa sobre 3 elementos: interlocutores, contexto de comunicação, intenção comunicativa. Em relação à base do desenvolvimento socioeconômico, quais são os pilares da educação financeira? Professor, interessante sua pergunta. Eu vou citar 4. Tem alguma literatura que colocam mais outros pilares, mas eu vou citar 4 que eu acho que são os mais importantes, para a gente poder dissecar melhor. Primeiro é o controle de gastos. Você tem que controlar seus gastos. Isso aí é fundamental. Você tem que estar olhando todo dia. Isso eu digo na pessoa física, nós, família, digo também para a empresa, porque eu sou empresário. Eu todo dia fico com a lupa lá olhando o que está os gastos excessivos. É uma busca direta, sabe? Por exemplo, na família, a questão da energia, água, que é algo que pega um valor significativo do orçamento, vamos controlar, vamos ver o banho, não pode demorar, a questão de ambientes que não estão usando, desligar luz, enfim. Aí a família, na hora que a família toda está envolvida, fica mais fácil. Às vezes, por exemplo, um só controlar, tem uns banho mais regrado, tem aqueles que passam horas e horas no banho, e hoje a água é um valor significativo em termos de despesa. Então, todos imbuídos no controle dos gastos fica muito melhor para a família. Eu estou falando sempre de família porque todos têm que estar nesse sentimento. Então, controle de gastos é o dia a dia também. O que você tem os gastos fixos e variáveis. Os variáveis também é de suma importância haver o controle. Eu não digo também, eu quero aqui também chamar muita atenção, porque às vezes também tudo em excesso não é bom, não. Tudo em excesso é prejudicial. Às vezes também o controle muito excessivo, você vai deixar de curtir a família, vai deixar. Tem gente que fala até não cortar até o cafezinho. Eu sou contra. Eu sou contra. Você não pode também ser, porque você também tem que aproveitar a vida. Você também tem que, junto com os seus familiares, também se você cortar demais, aí você vai também abrir mão de horas prazerosas. Então, também eu sou também nada radical. É lógico, agora, talvez alguns momentos da vida da gente precisa ser mais radical, porque a coisa está pegando, às vezes um desemprego, alguma coisa, mas esse controle tem que ser também de forma ponderada, pessoal, ponderada. Vamos também aproveitar a vida. Isso é muito importante também. Então, primeiro pilar, controle de gasto, fundamental. Temos o planejamento, é algo também que é de suma importância. Você tem que se planejar. Onde é que você quer chegar? Quais são as metas? Na família aqui, não, nós queremos que nossos filhos estudem numa faculdade, numa universidade privada, tal, já bota na mente. Nós queremos no futuro ter uma independência financeira a partir dos 50 anos, alguma coisa nesse sentido. Você ter o planejamento onde você quer chegar. Então, isso também tem que haver também a conscientização e compartilhar com os familiares. E os jovens também, já começar a fazer suas reservas para que possa também ter o seu planejamento. Então, planejar em tudo na vida é importante, em tudo. Volto também, como eu sou empresário, volto a falar também em termos de empresas, se a empresa não tem um planejamento, não sabe onde quer chegar, está complicado. E muitas empresas quebram justamente também por falta de controle de gasto e planejamento, mas muitas mesmo. Empresas fecham com pouco tempo de vida, 2, 3 anos, já está fechando as portas. Então, o planejamento é importante para tudo. Temos também a poupança. É outro pilar também muito importante. Você tem que poupar. Se você está controlando o gasto, planejando, você vai ter uma sobra. A tendência é você ter uma sobra. Então, poupar. Volto a dizer, nós brasileiros somos muito ruins de poupar. Eu já vi várias estatísticas perguntar quem poupa
é um número muito pequeno da população, mas muito pequeno mesmo. Nós não temos poupança. Poucas pessoas têm poupança. Vamos dizer que haja um contratempo, alguma coisa. O ideal é você ter pelo menos 6 meses. Ter uma poupança que você possa sobreviver 6 meses sem perder aquele padrão. Mas poucas pessoas têm essa poupança. Então, poupar é algo que a pessoa tem que estar sempre preocupada com isso aí. Você tem uma reserva. E quanto mais essa reserva for crescendo, aí vem a história dos juros compostos. Os juros vai ajudando, vai crescendo também, vai aumentando. Então, a questão da poupança é de grande importância. Pessoal, jovens que estão nos ouvindo, vocês se conscientizem em relação a poupar. Poupando agora, poupando está bem na mão do consumo, você está vendo o seu futuro. Então, tudo isso aí, essa questão do pilar da poupança é muito interessante. E o outro, por último, aplicações financeiras. Você controlou os gastos, você planejou, você poupou, agora você vai ter que saber onde botar esse dinheiro. Aí também, você tem que estudar. Você tem que conversar com pessoas do ramo, você tem que ler. Aí onde vem também você buscar informações. Então, para poupar, você tem N situações. Tem aplicações de alto risco. Isso aí eu digo, cuidado. Tenha muito cuidado nas aplicações de alto risco. Não entre sem conhecer, pelo menos, o básico, saber de alguma coisa. Vou citar um exemplo, ações. Eu gosto muito de aplicações de ações, muito mesmo. Agora, é de altíssimo risco. Eu já tive ações que eu consegui uma rentabilidade muito bacana, mas também já teve ações que eu apliquei, amigo. Foi uma tristeza, Eita. professor. Muito negativo, teve prejuízo. Mas faz parte do jogo. Mas o importante é que você entre sabendo alguma coisa, não vá na conversa dos outros, não. Quer ver o que acontece? Vou citar um exemplo, eu estou falando de ações, que é um assunto muito palpitante, eu gosto muito dessa parte de ações. Normalmente, a gente vê assim o pessoal caminhando para ações quando está bombando as ações, está crescendo, está bacana. Aí as pessoas, opa, eu vou agora. Só que muitas vezes, quando o pessoal chega na hora que está já no pico, está começando a cair. Aí leva uma pancada grande. Que o ideal das ações, só para vocês conhecerem, primeiro eu vou falar um pouco o que é ação, para vocês jovens. Procurem informações de ações, é um assunto muito bacana, é muito legal. Ações é uma parte que você vai aplicar de uma empresa. Vamos dar um exemplo, por exemplo, Petrobras, que é uma das maiores empresas do Brasil. Você comprando uma ação da Petrobras, você passa a ser sócio de uma das maiores empresas do mundo, né, do país. Então, você passa a ser sócio e vai ter uma valorização, vai ter também dividendos. Então, o lance das ações é você saber escolher a empresa. Você indo para essa empresa de grande porte, empresa que chama de blue chips, que são aquelas top dos tops, é uma Vale Rio Doce, é uma Petrobras, é um Banco do Brasil, e da Gerdau. Então, essas são empresas sólidas, são empresas que você tem uma segurança maior. Mas aquela história, quanto maior o risco, maior também a possibilidade de ganho. Então, ações também tem outras empresas não muito sólidas como essas que eu falei, mas também que há uma possibilidade de ganho maior. Agora, o risco também é maior. Nas aplicações, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. E tem aquelas rendas fixas, que o risco é bem menor. Aí eu vou citar um exemplo, Tesouro Direto, fundos de investimentos. Então, o risco é bem menor, mas você tem aquela rentabilidade limitada. Se bem que hoje no Brasil, com essa taxa que está aí exorbitante, a taxa Selic de 13,25%, dá mais de 1%, então é algo muito atrativo para quem aplica em renda fixa. Então, você saber escolher um portfólio de aplicações é de suma importância. E muitas das vezes, cuidado. Às vezes há umas sugestões de aplicações, às vezes há pirâmides. É incrível, professor. Sempre está aparecendo aí reportagem de pessoas que entram nas pirâmides, aplicações, pessoal prometendo, já vi casos prometendo 10% ao mês. Não existe isso, pessoal. Isso não existe. Mágica. Isso é roubada. E as pessoas caem. Pode surgir uma pirâmide desses golpes por mês, que a gente vê pessoas caindo. Então, não vão nesse sentido. Cuidado, quando a coisa é boa demais, aquela história, né, professor? Quando a esmola é grande, cego desconfia. Então, você tem que ter cuidado. Então, essa questão de aplicações, procure instituições sérias, procure instituições consolidadas, para que você possa guardar seu dinheiro, que você conseguiu juntar com tanto sacrifício.
Que massa. Sou Marciano, muito obrigado, porque a gente ainda recebeu uma consultoria aí. Ó. Olha como é que é sensacional. Ah, é massa, é muito bom estar trocando essa ideia, porque a gente, a partir de um tema, sai, né, destrinchando, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque foi extremamente importante o senhor falar isso, porque hoje nós temos muitos jovens preocupados em poupar. Né? Tem muito jovem que se preocupa em juntar dinheiro para um objetivo. Né? Não, eu vou juntar aqui porque eu quero comprar o meu videogame, eu vou juntar aqui porque eu quero comprar isso. Eu já conversei com um aluno meu que falou assim, não, professor, eu estava juntando dinheiro para comprar um celular. Só que aí, novo, celular novo, ele já tinha um. Só que eu percebi que o meu celular ainda valia a pena. Então, em vez de eu comprar, eu continuei juntando. E Perfeito. hoje, né, eu tenho o dobro do valor que eu teria só na compra do celular. Ou seja, hoje, no momento que ele falou comigo, ele tinha 2 vezes o valor do celular que ele ia ter comprado. Então, olha aí a consciência, que entra aquela questão, Bacana, bacana. Olha não que é? legal. Que exemplo bacana, Pô, muito bonito, esse exemplo, muito bonito. Aí, que quer dizer, entra ele aquela. começou a tomar gosto, viu? Quer dizer, devia estar aplicado alguma aplicação, poupança, alguma coisa. Então, ele viu o dinheirinho Exato. rendendo todo mês, é bacana, ajuda a pessoa a se empolgar e continuar poupando. Ele fez o pensamento correto. Se o celular ainda está funcionando, está dando conta, retarde um pouco a adquirir outro. Exato. E ainda assim combate o consumismo, né? O Isso. consumo exacerbado. Então, assim, sensacional. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, e obrigado por essa consultoria grátis aí, né? Quem tá aí, ó, fica Professor, deixa eu ligado. aproveitar. Você botou uma palavra aqui que me despertou. Essa questão do consumismo. Pessoal, não compre por impulso. Não compre por impulso. Eu falo para qualquer idade. Muitas das vezes a gente vê uma propaganda bonita, bacana, a gente chega num canto, tá lá, promoção. Parece que quando fala em promoção, é uma obrigação de comprar. Não é assim, não, pessoal. Analise, sempre pense. Então, o comprar por impulso, será que precisa realmente comprar? Então, muitas vezes é o consumismo. Então, às vezes é bom até retardar, não, vou pensar um pouco mais, mas é lógico, tem coisa que você está pensando, já aparece É, uma oportunidade boa, é aproveitar também. que massa. E assim, então, a gente está entendendo que manter o controle, né, sobre nossas finanças é necessário, né? E Perfeito. o que inviabiliza o desenvolvimento da consciência financeira, ou seja, quais as causas da falta de uma educação financeira na vida das pessoas e principalmente na vida dos jovens brasileiros? Eu diria até porque pela falta mesmo da cultura da educação financeira no nosso país. Eu acho que é algo que falta realmente, falta para todos nós. Falta para mim, eu vou dizer, eu só comecei a me preocupar com isso foi depois desse start do livro que eu falei para vocês, que me deu assim, foi tipo assim, que tem coisas que às vezes balança a gente. Esse livro para mim balançou mesmo. Marciana, você tem que se conscientizar, você não está bacana, você não está sendo, não está controlando, não está sendo inteligente. Então, realmente, falta essa cultura para nós, falta essa cultura, é algo, por exemplo, tem países aí que estão bem acima em relação à poupança, em relação à cultura da educação financeira. Mas é aquela história, tudo depende também da pessoa querer, do eu, de querer realmente de buscar informações, de querer. Mas é lógico, se nós temos um país desenvolve mais esse lado, estimula mais, até a questão de ter também a disciplina de educação financeira nas escolas também seria muito interessante desenvolver. Enfim, nós buscarmos isso aí. Então, e também eu quero também dizer que muitas vezes também hoje com o excesso de informações, a gente fica sendo atacado, né? Compra aqui, compra acolá, também isso aí desperta muito consumo, sabe? Então, muitas das vezes a gente tem coisas desnecessárias. Você pode olhar, se a gente olhar para dentro da casa da gente, tem coisas que a gente compra e depois pergunta para que eu comprei isso. Qual é a necessidade disso? Então, muitas vezes é aquela questão, é o consumismo, como você falou. Então, tudo isso aí vai pesando. Então, eu acho que o brasileiro tem que desenvolver muito mais essa questão da cultura da educação financeira. Que massa. E assim, a gente falou sobre causa, né? E as consequências. Como que a vida de uma pessoa que não articula adequadamente seus gastos pode ser afetada?
Olha, afeta de forma violenta, viu? Violenta. Só para vocês terem uma ideia, uma das principais causas de separação de casais é a questão financeira. É um dos principais motivos. Na época, quando eu vi um artigo sobre isso, na época dizia que era a principal causa, era a primeira. Não sei se hoje ainda continua com essa estatística, mas assim, é impactante na vida da família. Então, realmente, as causas são. Eu já vi muitas situações difíceis, presenciei de famílias passarem por maus momentos, por justamente não ter uma educação financeira, pessoas que levavam a vida só em gastar, gastar, gastar. Muitas das vezes chega na velhice, sem condições nenhuma, muitas vezes tem nenhum plano de saúde, não tem condições de comprar medicamento, então a pessoa vai pagar um preço muito alto. Então, aqueles que não têm essa consciência, com essa consciência, vai ter uma consequência negativa muito forte na vida. Então, isso aí é algo, por isso que eu digo, é uma coisa que eu sempre me interessei muito, porque eu sei do benefício que traz para a pessoa quando ele tem realmente essa consciência. Vou aproveitar também aqui, me lembrei de outra coisa bem interessante, é a questão do não. Uhum. Eu já vi pessoas com a renda muito alta, muito elevada, mas que passava por situações difíceis porque não sabia dizer o não. Todo mundo que chegava perto dele, familiares e tal, ele era bem permissivo. Às vezes até um namorado do filho, da filha, da neta, ele chegava junto. Então, tinha dificuldade de dar um não. Então, a pessoa, quando chegou, essa pessoa tem um bom relacionamento, uma boa amizade, ele chegou na sua idade, na velhice, já faleceu, e chegou numa situação muito difícil, tem dificuldades de N situações, uma pessoa que tem uma renda muito bacana, mas, quer dizer, por justamente não ter uma consciência financeira, não saber dar um não, então realmente pagou um preço muito alto. Isso eu falo, mas é a situação de muitas pessoas, da realidade de muitas famílias. Isso aí que o senhor falou foi extremamente relevante, porque às vezes nessa vontade, né, de ajudar o outro, ou até mesmo nem tanto a vontade de ajudar, mas a sabedoria de não se ajudar em primeiro lugar, para depois ajudar o outro, ou seja, se fortalecer para poder ajudar, fica só doando, só indo, indo, sim, 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 e quando vai ver, cadê? Né? Se prejudicou. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, lógico, nós somos seres humanos, por exemplo, no caso, eu sou cristão, nós temos que ajudar os outros. Mas é aquela história, tudo tem um limite. Você não pode também chegar a tal ponto que você vá se prejudicar. Então, você tem que estar bem para poder ajudar as pessoas, ajudar os seus semelhantes, ajudar seus familiares. Você tem que estar bem. Então, o que eu estou dizendo aqui é justamente ter pessoas que não conseguem também botar um limite em relação a isso. Então, isso realmente é muito prejudicial. Outra coisa que eu quero também aqui frisar bem. Quando a pessoa entra realmente para a questão da educação financeira, toma consciência, ele vai abrir mão de consumo. Vai abrir mão de consumo, mas eu volto a dizer, isso tem que ser de forma ponderada, nada de forma excessiva. E muitas das vezes as pessoas são taxativas. Não, você é um pão duro, você é um tio Patinha, você é um muquirana, uma série de coisas, adjetivos. Mas eu digo o seguinte, se você tem a sua consciência, que você realmente está com o seu planejamento, você está buscando algo para a sua pessoa, para a sua família, não se deixe levar por esses comentários, não se deixe levar. Tenha o seu foco, tenha a sua meta, e isso aí muitas das vezes é querendo desestabilizar, querendo que vá adiante, não se desestimule, persiga o seu planejamento, as suas metas. Massa. Sensacional. Sensacional essas orientações que o senhor está nos dando aí. E a gente falou sobre a função da família, né? Mas tem outro centro de relacionamento também muito importante na nossa vida, que é a escola, né? E Isso. a escola pode atuar como um agente de formação da competência financeira dos adolescentes, jovens brasileiros? Sim, 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 sim. Várias escolas desenvolve programas, existe até também parceria com o Sebrae, com outros órgãos. Então, pode sim, pode dar os primeiros passos, pode orientar.
é de suma importância. Agora, é algo que realmente, eu volto a dizer, muitas das vezes o conhecimento se perde um pouco em coisas que não vão ser práticas na nossa... Não chegamos na vida adulta. E a educação financeira é algo de suma, de grande relevância. Quem não souber lidar com dinheiro vai estar em maus lençóis, maus lençóis. Então, a escola realmente... Eu quero até fazer um parênteses aqui. Quando eu tive a satisfação de ser parlamentar estadual, deputado estadual, na Assembleia Legislativa aqui do nosso estado, Rio Grande do Norte, representando somente aqui o município de Parnamirim, onde era sempre foi a minha casa, tive grandes votações, e quando eu fui, eu aprovei um projeto de lei, de número 103, foi no ano de 2005, em que institui a disciplina de educação financeira nas escolas da rede estadual. Então, foi um projeto que eu defendi com muita garra, mas, infelizmente, muitas leis, muitos projetos, eles existem, ainda está válido ainda, mas, infelizmente, não foi posto em prática. Eu lamento muito. O que eu lamento muito. Essa questão da disciplina de educação financeira, nós temos que preparar desde jovem. O nosso jovem tem que ser preparado para que possa enfrentar esse desafio que não é fácil. Lidar com finanças, lidar com dinheiro não é fácil. Tem que haver realmente uma determinação e todo um preparo para isso. E o interessante primeiramente, parabenizar, né, o senhor, como parlamentar, por ter pensado nessa questão e pensado em envolver a escola, né? Porque a escola, né, ela é um centro de relacionamento extremamente relevante na nossa vida. Nós passamos boa parte da nossa vida na escola, né? Com certeza, E o interessante é que a escola, ela pega o conhecimento e trabalha de forma sistematizada, a partir do olhar de uma ciência acadêmica. Então, trabalhar a educação financeira, por exemplo, na disciplina de língua portuguesa, é trabalhar com comunicação eficiente. Né? Trabalhar a educação financeira na disciplina de matemática é entender justamente cálculos, porcentagens, né, juros, questões de gráficos, estatísticos, poupar, mais, menos, multiplicar, dividir tudo. Trabalhar a educação financeira com a disciplina de história é entender todo o processo sociocultural de formação na nação brasileira, né, envolvendo as questões econômicas, fontes econômicas. Então, assim, a gente vai para geografia sociopolítica, então todas as disciplinas podem trabalhar especificamente essas questões, né? Aí daí que entra justamente uma coisa muito relevante, né? A formação continuada dos professores. Ou seja, o senhor, como deputado estadual, conseguiu implementar uma lei, né? O projeto virou lei, é lei. E por quê? Por quê que hoje a gente não tem nas instituições estaduais, né, de ensino uma formação continuada para que o professor possa trabalhar a educação financeira com seus alunos? Então, assim, existe a determinação, mas cadê o incentivo? Cadê o estímulo? Cadê o direcionamento? Né? É muito interessante essa questão, porque traz à tona, né, a responsabilidade, a família e escola. E educação é lei, né? Que educação é dever do Estado e responsabilidade das famílias. Né? Perfeito, professor. Bacana, estou ouvindo um professor, uma pessoa que atua na área, muito bacana aí que você falou. Realmente eu vejo, eu também sou não sou profissional, mas sou da área educacional, parte administrativa. Família e escola estão juntos. E realmente tem que ser um trabalho em conjunto e uma coisa complementar. Então, é muito bacana o que você falou, realmente. Então, quer dizer, voltando para o nosso tema de educação financeira, é algo que se complementa. Quer dizer, muito bom seria se na família já iniciasse falando sobre isso com os filhos, com as crianças, e a escola complementasse. Aí realmente seria o melhor dos mundos. E assim, trabalhar com finança não é trabalhar apenas com dinheiro, né? Existem outras formas de desenvolver a competência financeira na mente dos jovens, dos adolescentes, né? Sem que se precise mexer diretamente com o dinheiro. Quais são as outras possibilidades que a gente possa estar assim, estimulando o adolescente a pensar, né, nas questões que envolvem dinheiro na vida dele? Não, perfeito. Existe N situações. Eu citei um agora pouco no início, a respeito do pai passeando com o filho, fazendo compra no supermercado. O filho não vai Exato. pegar em dinheiro, mas o pai pode mostrar
filho, vamos aqui, me ajuda e tal, vamos procurar um preço melhor aqui de um produto, isso aí já está educando financeiramente. Existem jogos também, que ajuda também nesse sentido. Tem um jogo que eu adorava na minha adolescência, que era o Banco Imobiliário. É muito Sim. antigo, mas até hoje está aí para se vender. Então, também são jogos também que ajudam a desenvolver um raciocínio, ajuda você começar a compreender a questão financeira. Então, tudo isso é o que os pais puderem envolver os filhos, sem necessidade de pegar em recursos, mas alguma tomada de decisão, envolver os filhos, dependendo do que seja, muitas vezes pode pedir, vamos aqui todo mundo conversar, envolver a família para que eles se sintam valorizados. E saber que também tem um compromisso. Nós vamos, tipo um exemplo, vamos trocar o carro aqui, ou alguma coisa nesse sentido, vamos comprar uma TV nova, tá, é uma necessidade, mas nós vamos ter que economizar. Então, chama a filha, a família, até que vamos tentar economizar na energia, na água, tá, para o orçamento sobrar, poder fazer tal coisa. Então, esse envolvimento é de fundamental importância. Não adianta só ficar, vamos fazer isso, aquilo, se você não envolver os demais familiares. É igual os cônjuges, os dois têm que estar bem sintonizados. Massa. E assim, qual é a idade ideal para que se inicie o trabalho de desenvolvimento da competência financeira? Quando que o pai pode pensar, acho que já é hora de começar a envolver esse moleque, essa menina nas questões financeiras? Isso é até difícil de responder. Essa idade ideal, acho que é quando o pai sentir que a criança já pode ter um nível de compreensão, então já pode começar a introduzir algumas conversas, alguma coisa nesse sentido, sabe? E, lógico, mesmo que for crescendo, os pais podem estimular a leitura de livros mais simples, da parte de educação financeira, assistir vídeos, enfim. E também conversar, mostrar a importância, o valor. E o pai, por exemplo, a gente labuta muito, ele trabalha muito para poder ganhar. Então, valorizar também isso aí. Mostrar até aqui, ó, pai e mãe, quer dizer, está trabalhando, está dando o maior esforço. Então, bora valorizar. Para esse dinheiro que entra aqui na nossa casa, é um dinheiro que foi suado. Então, para gastar também, vamos pensar bem no que gastar. Então, volto a dizer, a questão de envolver a família. Então, tudo isso aí são N situações. Então, a idade mesmo, assim, específica, fica muito difícil de dizer. Depende muito do desenvolvimento da criança para poder envolver. Mas, assim que sentir que pode realmente a criança ter uma compreensão, já começar a dar os primeiros passos. Que massa. E a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Mas antes, o senhor vai deixar duas orientações aí. Primeira orientação, eu gostaria que o senhor deixasse algumas orientações assim para os pais, a fim de que eles possam, já falou muitas, né? Mas agora o senhor vai compilar algumas orientações para que eles possam desenvolver a competência financeira, né, na vida dos seus filhos. Quais são essas orientações que o senhor poderia passar para os pais que nos assistem aqui agora? Não, bacana. Não, eu vou só fazer um resumo do que eu falei, né? Principalmente essa questão dos pilares, os pais poder desenvolver controle dos gastos, eu volto a dizer, é uma questão de suma importância e que tem que envolver a família toda. A família toda tem que estar envolvida nessa questão do controle dos gastos. Isso aí, todos envolvidos, fica muito mais fácil das coisas acontecerem. Essa questão do planejamento também tem que passar por toda a família, todo mundo está imbuído do mesmo sentimento, para que as coisas possam acontecer. E também sempre, eu vou dar também uma dica bem interessante, comemore as pequenas vitórias, comemore as pequenas vitórias, até para o pessoal sentir também que está valendo a pena. Então, essa questão também, como eu falei, nada de excesso também, que não é bom. Tudo em excesso é prejudicial. E comemore as pequenas vitórias. Eu atingi uma meta aqui, nós estamos com uma meta aqui de, se tem um incêndio da televisão, trocar a TV e tal, pá, que bacana, vamos aqui, vamos fazer um programa diferente. Então, essa questão de comemorar as pequenas vitórias é muito importante, sabe? Porque para que todo mundo tenha aquele sentimento de que as coisas estão acontecendo e estão funcionando. Então, você consegue o engajamento de todos nesse sentido. Então, isso aí volto a dizer, os pilares são de suma importância, a poupança, saber poupar também, é de grande relevância para quem quer realmente progredir na educação financeira e também se informar em relação aos investimentos. Isso aí E também pode envolver, pode pedir opinião, pedir que aquele que
que tem, por exemplo, muitas das vezes eu já vi também casais em que um dos cônjuges, eles têm mais facilidade de lidar com dinheiro e lidar com o tipo de aplicações. Então, aquela pessoa realmente, normalmente, ela consegue se informar mais. Então, também é importante, quer dizer, dar missões para cada um para que possa ajudar o conjunto. O conjunto funciona melhor. Então, essa questão também de saber onde colocar o dinheiro, aí é muito importante que haja informações. Pessoal, conhecimento é poder. Quem detém conhecimento detém poder. Então, vamos sair daquela zona de conforto. Não, porque eu não gosto de ler, assista vídeos. Não, porque eu tenho dificuldade, não tenho tempo. Tempo é prioridade. Você vai priorizar aquilo que você mais precisa em relação à sua vida. E pode ter certeza, pessoal, a educação financeira é uma prioridade. Então, dedique tempo a esse tema. É de suma importância. Vale a pena. E digo uma pessoa que eu tive minha, volto a dizer, eu tive minha vida modificada na hora que eu consegui me voltar mais para a educação financeira. Então, eu sou um exemplo disso aí. Inclusive, até me coloco à disposição nas redes sociais, Marciano Júnior. Alguém quiser fazer algum, coloque aqui, infelizmente, aqui o tempo é breve, é curto, mas me coloca à disposição. Alguém que queira trocar alguma informação, alguma ideia, alguma coisa nesse sentido, eu coloco a minha experiência, coloca humildemente à disposição de vocês. Que massa, sensacional. E a última orientação, gostaria que o senhor desse uma orientação, várias, claro, né? Além de todas as outras que o senhor já deu, porque a live em si ela foi muito de orientação, né? Mas uma orientação específica para aquele moleque, para aquela menina que quer se desenvolver economicamente a partir daquilo ali que ele tem, ela tem. Quais são as orientações que você dá para essa molecada aí? Primeira coisa, começar a ver. Eu acho interessante que eu já vi, como eu trabalho com escola, tem pessoas que já desde pequeno já sabem o que está querendo. É. Já começa a desenvolver, não, vou ser médico, eu vou ser um advogado, eu vou ser um empreendedor. Então, tem pessoas que já têm, lógico, muitas das vezes é o exemplo da família, exemplo dos pais, mas é bacana, a pessoa já tem essa coisa em meta, em vista. Então, invista naquilo que você realmente acredita, que você quer para a sua vida. Não, eu quero ser militar. Então, persiga a sua meta, estude, foco nos seus estudos. Porque é lógico, você conseguindo galgar, passar em algo bacana, um concurso bom, você vai ter uma renda melhor. E também não é só questão de concurso, você também pode ser um empreendedor. Eu vejo muito, quer dizer, muita gente tem familiares empreendedores, aprenda, vá lá, fique perto. Empreendedorismo é uma coisa muito bacana, é muito palpitante, é muito bacana. E o empreendedorismo é onde realmente pode lhe dar uma qualidade. A pessoa tendo sucesso no empreendedorismo, como empresário, você vai ter realmente uma boa qualidade de vida. Então, também é algo também a ser perseguido. Então, é isso que eu digo, você persiga os seus sonhos, vá atrás para que realmente você possa ter uma qualidade de vida bacana no seu futuro. E possa outra coisa importante também, isso eu digo com uma pessoa que eu tenho um misto aí eu já fui, quer dizer, empregado de empresa por 36 anos, hoje eu sou empreendedor, sou empregador, a gente emprega na nossa empresa mais de 100 pessoas, então eu vi os dois lados da coisa. Então é importante que a gente desenvolva, a gente se qualifique. Se você quer ter sucesso, você tem que estar bem qualificado. E depende, jovem, depende de você. Os seus pais, eu vejo os pais dão condições, muitos pais faz um esforço enorme para que você tenha condições de estudar. Aproveite, não perca essa oportunidade. Eu sei que às vezes é muito bom a gente estar brincando, usar o celular, não sei o quê, procurar N coisa que distrai, nos tira do foco. Mas persiga, estude, que o estudo realmente é o caminho para você poder ter uma vida bacana mais na frente, ter uma vida com bastante qualidade, uma coisa bonita, até servir de referência na comunidade em que você convive. Que massa, que massa. Sou Marciano Júnior, muitíssimo obrigado mais uma vez por estar aqui compartilhando, né?
um pouco do seu vasto conhecimento a respeito desse tema. Muito obrigado por ter abrilhantado o nosso momento e, com certeza, o senhor expandiu muito a nossa consciência em relação à educação financeira, né? Em educação a essa questão de lidar com o dinheiro que a gente produz. Então, assim, eu estou extremamente grato com a sua disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Professor, gratidão também, porque disse que quem você sabe mais do que ninguém, você como professor, a gente ensina, quem está ensinando está aprendendo também. Então, lógico, eu vim para cá, me preparei um pouco, tive que rever algumas literaturas, ver alguns vídeos para poder realmente poder fazer uma boa live com vocês. Então, minha gratidão por me convidar, estar aqui presente com vocês nesse momento bacana, poder compartilhar nosso conhecimento. E estou sempre à disposição, no que eu puder ser útil, fico feliz em compartilhar nossos acúmulo de conhecimento na vida, né? Estou hoje com 55 anos, eu iniciei minha batalha muito novo e, com certeza, eu tenho muitas coisas realmente a compartilhar com os mais jovens. E faço isso de bom grado. Então, muito obrigado. Um forte abraço e até mais. Valeu, seu Marciano. Um abraço. Valeu, professor. Tudo de bom. Fala, minha gente querida, esta foi a live sinistra desse momento, né? Tivemos um papo maravilhoso aí com o Marciano Júnior, que abrilhantou, né, o nosso momento e expandiu a nossa consciência, né? Essa live, ela é um oferecimento da Barber House, minha nossa barbearia, e da pizzaria Gutierrez, a melhor pizza de Parnamirim. Muito obrigado a você que ficou até aqui nesse momento. E, ó, curta aí, compartilhe, comente, siga o nosso canal. Vai lá e mande essa live para quem você acha que precisa saber sobre esse conhecimento e mande seu feedback para mim, mande seu feedback para a gente. Eu quero saber o que você achou desse momento aqui. Tranquilidade total? Então, ó, valeu, um forte abraço e tchau!